Salmo 132. Um salmo, meus irmãos, que tem um certo nível de dificuldade de interpretação. É um salmo muito rico, que tem muitas referências a outras partes do Antigo Testamento, da história de Davi, do povo de Israel. E é um salmo que esconde um mistério cristão importantíssimo para a minha vida, para a sua vida, para quem quer viver em oração, para quem quer orar corretamente, para quem quer obedecer a Deus corretamente. Esse salmo, o mistério que está aqui escondido, é essencial, é importante, não está muito aparente, nem todos percebem, mas é essencial para a sua caminhada, para a minha caminhada nesta terra. Então vamos ler agora com nosso coração, nosso entendimento totalmente rendido a Deus, para que possamos entender o que o Espírito Santo falou aqui conosco e possamos praticar. É uma mensagem, irmãos, de fé. Só serve para quem crê nisso. Só serve para quem acredita nessa mensagem. Não tem a ver com obras, tem a ver unicamente com a nossa fé em Jesus Cristo. Então que você possa ficar atento e que Deus possa guardar a sua mente nesse momento e que Deus me ajude, tenha misericórdia de mim e que me faça expor com clareza o que está aqui escrito. Vamos ler? Salmo 132 diz bem assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o Deus de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Ó Senhor, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar mais uma vez? Pedir que Deus nos ajude a compreender essa palavra tão rica. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, humildemente, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Certamente, Senhor, hoje nós pecamos, ontem nós pecamos, amanhã pecaremos, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ter força e lutar contra o pecado, a correr do pecado. Nos ajude pelo Teu poder, Senhor, a nos fortalecer contra as tentações. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a entender
este texto, essa palavra que é a tua palavra, nos ajude, Pai, nos edifica nesse momento, nos ajude a orar corretamente, a ter a esperança correta, a fé correta, Senhor, que o Senhor nos ensina aqui nesse texto, meu Deus. Em nome de Jesus, me ajude, que eu não venha atrapalhar o entendimento, Pai, da tua palavra, mas que eu venha servir aqui de instrumento em tuas mãos, nas mãos do Espírito Santo, para que a tua igreja possa compreender essa palavra tão importante e tão rica, Senhor, para as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu te peço isso, Pai, e te agradeço por tudo, Senhor. Nos perdoa, Pai. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse salmo, ele ainda é um salmo de romagem, e para compreendê-lo, eu tenho que partir disso. As pessoas, o povo de Israel, cantavam esse salmo quando se dirigiam para Jerusalém, talvez vindo de Belém, que ali se chamava Efrata. Eles iam guiando a Arca da Aliança até Jerusalém, e nessa procissão, nesse cortejo, eles cantavam este salmo. Muitos dizem que Salomão escreveu esse salmo, e nesse salmo existe a palavra do rei, a palavra do povo, a palavra do sacerdote, a palavra de Deus. É um grande diálogo entre várias pessoas, daí a dificuldade de compreendê-lo. E ele fala de um tesouro precioso para nós, que para a nossa igreja é muito importante, o pacto de Deus com o seu servo. A aliança que Deus fez com o seu servo Davi, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Jesus, a aliança que ele fez com você. E quais os benefícios que eu e você temos por causa dessa aliança, por causa daquilo que Davi fez, por causa daquilo que Jesus fez. Esse salmo é um salmo muito importante para compreendermos a fé correta em Jesus Cristo. A fé que não se apoia em obras, mas a fé que se apoia unicamente nas obras de Jesus. Esse salmo fala sobre isso, sobre uma obra realizada, uma promessa feita por Deus por causa dessa obra e o cumprimento dessa promessa por Deus. Davi realizou uma ação, Deus prometeu a Davi, fez uma promessa a Davi e Deus cumpriu essa promessa. E isso se refere a Jesus Cristo também. Cristo realizou uma ação, Deus fez promessas ao Senhor e Ele cumpriu, está cumprindo e sempre cumprirá as suas promessas. E nós somos beneficiados por causa do que Jesus fez. Não por causa daquilo que você fez, mas por causa daquilo que Ele fez. Essa é a ideia geral do Salmo e nós vamos começar a observar melhor isso. Veja como eles falam bem assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez os votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Quem fala aqui não é Davi, quem fala aqui é o rei atual desse momento, talvez Salomão, e eles estão cantando e orando, falando isso: Senhor, lembra-te de Davi, lembra-te do que Davi fez. Lembrar de quê, irmãos? Davi, irmãos, era um homem zeloso com as coisas de Deus. Nossa geração, muitas vezes, perdeu a reverência, a sacralidade, o respeito ao que é sagrado. Nós simplificamos tudo, mas Davi não era assim. Davi respeitava aquilo que era sagrado, e a Arca da Aliança, que era sagrada e que representava a presença de Deus no seu povo, aquela arca, ela estava lá em Belém, lá em Efrata, estava lá, num tabernáculo, numa tenda, e Davi não suporta isso, Davi não aceita isso, que ele esteja em Jerusalém e a arca em Efrata, em Belém. Ele diz: eu não vou repousar, eu não vou descansar, eu não vou fechar meus olhos enquanto não trouxer a Arca da Aliança para Jerusalém.
Então eles falam: Senhor, lembre-se do voto de Davi. Lembra-te, Senhor, do quanto Davi sofreu, do quanto ele sofreu, do quanto ele lutou para honrar as tuas coisas, Pai. Aquilo que te representa, muitas coisas hoje, irmãos, representam a Deus, a igreja representa a Deus, os irmãos representam a Deus e Deus está dentro deles. A Bíblia, a palavra do Senhor, Davi nos ensina qual é a nossa visão, qual é a nossa piedade, o nosso respeito para com a Bíblia, para com os irmãos, para com a igreja. Qual é? Como está o nosso coração? Nós estamos preocupados que de alguma maneira Deus esteja sendo mal visto, mal representado, que alguma coisa de Deus esteja sendo negligenciada, algum elemento que represente a Deus. Será que isso pode estar sendo negligenciado? A Santa Ceia, a Bíblia, alguma coisa das coisas do Senhor? Como estamos tratando as coisas do Senhor? Davi dizia: eu não vou descansar, eu não vou dormir, porque eu não aceito que eu esteja aqui em Jerusalém e a Arca da Aliança esteja lá em Efrata. Eu não aceito isso. E por causa dessa disposição de coração, veja, é aí que diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus, ele era preocupado com as coisas do Senhor, adorava a Deus realmente. Aí eles falam: Senhor, lembra-te de Davi, porque isso é importante para mim, porque é importante para você, porque eles estão orando, irmãos, não pelo que eles fizeram, eles estão orando pelo que Davi fez. Eles estão esperando uma bênção do Senhor, e essa bênção virá não baseado no que eles fizeram, mas no que Davi fez. A mesma oração nós temos que fazer com relação a Cristo. Eu tenho que orar não pelo que eu fiz. Eu não posso orar: Senhor, olha, porque eu te obedeci nisso, porque eu dou dízimo, eu faço aquilo outro. Não faça isso, porque em muitas coisas você falha, eu falho. Mas se você orar no nome de Jesus, se você reivindicar a obra de Cristo naquela cruz, aí você vai estar orando da maneira correta, vai estar orando no nome do Senhor Jesus, e não no teu nome, não no meu nome, mas no nome de Jesus. Lembra-te, Senhor, daquilo que Jesus fez naquela cruz. Paulo diz, irmãos, está escrito que em Cristo nós temos sim, em Cristo nós temos o sim de Deus. Não quer dizer isso que Deus vai atender a todas as tuas orações, não é isso. Quer dizer que em Cristo nós somos recebidos e abraçados por Deus. Nós somos ouvidos, Ele se inclina para nós por causa de Jesus. Você entendeu? Nossa igreja chama isso de pacto federativo, é uma representação. Davi representava esse povo, por isso que eles oraram assim: Senhor, lembra-te de Davi. Jesus nos representa. E Adão, o homem caído, representa o mundo caído. Adão não te representa mais, é Jesus quem te representa. Você entende isso? Essa doutrina, ela é fundamental na sua vida e na minha vida. Eu tenho que contar uma história a vocês, que ocorreu comigo certa vez, uma história de oração. Eu estava orando por uma coisa, por uma questão, há cerca de 6, 7 anos, orando e lutando, uma questão da minha vida pessoal. E sempre dava errado, sempre dava errado, sempre dava errado. Sempre uma porta batia no meu rosto. E depois de 6 anos, uma porta se abriu. E eu fiquei tão feliz, irmãos. Agora sim eu estou recebendo aquela vitória. E quando eu fui entrar pela porta, a porta mais uma vez se fechou no meu rosto. Eu me sentei, isso já faz alguns anos, foi no começo do meu casamento. Eu me sentei e disse: meu Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado. E eu fui orar. E enquanto eu orava,
eu me lembrei de vários pecados, não que eu praticava naquele momento, mas que eu praticava quando eu era do mundo ainda, quando eu estava sem Cristo. E aquilo começou a atrapalhar a minha oração, porque eu só via e eu buscava justificar o que eu tinha feito com as minhas ações atuais na igreja. Aí o Senhor falou comigo claramente: não pense em você, pense em Jesus. Meu irmão,